Falando em mensagem, estava me lembrando ali, viu, o pastor Bruno ali, no dia do meu batismo, em 2013. Quem lembra? 2013. Junto com o Lucas, nós nos batizamos no mesmo dia, e no mesmo Jordão. E no meu primeiro testemunho para a igreja, o pastor ouviu e falou, nossa, poderia ser um pregador. Tem a gravação. Já profetizando, já. Recebia, me preparei, mas hoje nós estávamos, antes de descer para cá, falando, e aí, está pronto para pregar? Eu falei, olha, pronto, eu continuo dependente de Deus, que o Espírito Santo possa me capacitar, me ajudar, para que possa dizer aqui, façamos nós a mensagem de hoje, amém? Amém. Queridos, o tema dessa mensagem de hoje é no princípio não era assim. Vou pedir para o Lucas abrir para a gente, João 1, para o Lucas não, para o Felipe. De 1 a 2. Irmão, anota. Era para o Lucas anotar e para o Felipe colocar lá na tela. Amém? Coloque-se de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Se você tiver com a sua Bíblia, pode abrir. Se você tiver com o tablet, no celular. Amém? Se não, acompanhe com a gente aqui no nosso telão. A palavra do Senhor diz assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Repete isso comigo. Ele existia no princípio com Deus. Amém. Olha para o seu irmão, esse irmão lindo que você tem do seu lado. Diz para ele, Jesus estava no princípio. Estava conversando com o Tiago esses dias, nós temos uma Bíblia em ordem cronológica. E na Bíblia que eu tenho, o versículo em ordem cronológica seria João 1:1. Nós comparamos ali com a do Tiago, ele tem uma Bíblia, acredito que seja com os livros em ordem cronológica, que começaria com alguns versículos de Gênesis. Mas, para que possamos, no meu entendimento aqui, no princípio, Jesus estava com Deus porque Ele era Deus. Vamos orar? Inclina sua cabeça, coloque-se diante do Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão que o Senhor trouxe aqui essa noite, Pai. Somos dependentes de Ti, Senhor. Somos dependentes do Teu direcionamento, Pai. Por isso, nos reunimos esta noite para ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco, Pai. Fala com a Tua igreja, Senhor. Eu me coloco à Tua disposição, Espírito Santo. Haja em mim, Pai. Tragam as palavras que o Senhor quer dirigir aos meus irmãos, Pai. Tudo aquilo que o Senhor falou ao meu coração, Pai. Que eu possa me expressar, que eu possa transmitir, Pai, com sabedoria do alto, Senhor, aos meus irmãos, Pai. Para que todos venham ter entendimento, Pai, e que o maligno não venha roubar esta palavra dos corações, Senhor. É o que eu já te agradeço, eu oro na autoridade do nome de Jesus. Amém? Amém. Podem sentar, queridos. Eu queria começar com um testemunho, queridos. A gente fez um curso com o pastor Bruno aí, e nós falamos bastante sobre olhar as coisas com bons olhos. Bons olhos. E quando você começa a analisar um tema, esse tema fica em evidência, parece que as coisas vão passando ao seu redor e tudo vai fazendo sentido. Esse tempo atrás, fui assistir o desenho Toy Story 4. Quem aí assistiu? Eu fui com as minhas filhas. Eu falei para ela assim, nossa, filhas, vocês já estão crescendo, né? Quando vocês crescerem, com quem que eu vou ir assistir o desenho? Porque eu me amarro no desenho. Hoje ainda tenho elas, ainda estão em idade de assistir comigo, tá tudo tranquilo. E assistiu, confesso, achei bem chatinho. Nada
me surpreendeu, estava aquele clichê. Um desenho eu comentei até com o Pedro. Cadê o Pedro, Salvador? Eu falei, nossa, Pedro, eu vi lá o Toy Story 4, mas eu achei, cara, bem chatinho. Legal. Passou alguns dias, o Douglas Gonçalves, né, ele tem o canal lá de Zuscope, ele tem agora lá, ele fez 2 vídeos dizendo, olha o que eu vi no desenho. E aí ele começou a compartilhar. Ele falou, nossa, que bacana, o desenho espetacular, Deus falou comigo. Eu falei, não é possível. Misericórdia. Deus falou com você no desenho. Aí você continua no vídeo, né? Ele não dá spoiler. Também não vou dar muito spoiler aqui, não. Mas Deus falou comigo, nossa, pensa lá naquele personagem, ele descobriu do amor do Criador para com a vida dele, que ele tinha valor. E, cara, e assim nos nossos dias, é com Deus, funciona da mesma maneira. Ele ficou impressionado com o desenho, conseguiu tirar uma visão que eu olhei assim, preciso assistir de novo esse desenho, agora com essa visão, com esses olhos que ele olhou. Eu falei, não é possível assim. Amém, amém. Outro desenho, Rei Leão. Quem aí enfrentou uma filinha boa aí para assistir o Rei Leão? Enfrentei, eu fui assistir já bem tarde da noite. Aí dessa vez eu fui lá com o quê? Ajustei os meus olhos. Vamos assistir o Rei Leão. Senhor, vou assistir o Rei Leão. Toy Story eu não vi nada do Senhor lá. Vamos ver aqui o Rei Leão. Beleza, aí você começa e aparece quem lá? O Rafiki, o Balbuena. Aí ele, quem já assistiu, né? Já é um filme antigo, o que ele fala não se entende, né? Tudo que ele fala. Eu falei, sei, está falando em línguas ou é mandiga, Senhor? Olha só, olha como começou aqui o negócio. Olha o Rafiki, Senhor. Não estou entendendo. Aí começa a passar, aí você assiste o desenho, aí você acaba se esquecendo, depois você fala, não, Senhor. Aí depois aparece lá o Simba falando com o pai dele. Eu falo assim, mas, Senhor, mas peraí, falar com os mortos, Deus, olha só esse desenho, isso não é de Deus, não. Esse desenho não é de Deus, ele está falando com o pai, que já morreu. Passou, sei lá, 1 dia, 2 dias depois, vem o Douglas Gonçalves e lança outro vídeo. Olha o que eu vi no Rei Leão. Falei, não vou nem abrir, Deus. Não é possível, não é possível. Não, vou assistir, vamos ver o que ele... cara, Deus falou demais comigo no Rei Leão. Eu falei, nossa, aí, olha só a parte... você viu quando o Simba olha a imagem dele refletida no lago? E ele fala assim, nossa, é assim com a gente, Deus estampou a imagem dele em nós, e ele se encontrou, e era o pai dele, o cara todo animado. Eu falei, Deus, não é possível, vou esperar o próximo desenho. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Qual é a diferença que faz você olhar algo com bons olhos? Toda a diferença faz quando a palavra nos ensina a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Ou é só em alguns que a palavra diz? Ela diz em todos os nossos caminhos. E essa noite eu te pergunto, queridos, como estão os seus olhos para esta mensagem de hoje? Você se alegrou antes de sair de casa quando te disseram, vamos à casa do Senhor? Você gerou expectativas para esta noite? Como estão os seus olhos para esta noite? Qual é a expectativa que você chegou aqui neste lugar para ouvir a palavra de Deus? Como estão os seus olhos? Eu te pergunto esta noite. Toda a palavra de Deus ela é inspirada por Deus e ela é útil para o nosso ensino. A palavra de Deus ela é poder para a nossa salvação. Ela nos traz arrependimento, nos traz crescimento, nos traz maturidade. E a palavra diz que é toda. Às vezes nós temos dificuldades, né, para entender o que é todo. Todo é sem exceção, ou não? Quando eu falo todo, pode ter algumas exceções. Quando a palavra de Deus diz que toda a palavra, ela foi inspirada por quem? Por Deus. E ela é útil. Ela é útil para a minha e para a sua vida. A palavra de hoje é muito simples, o que eu quero trazer. Mas eu queria que você olhasse com estes olhos. O que Deus quer falar com você, em especial? Porque nós trazemos a reflexão, mas o Senhor, Ele tem uma aplicação desta palavra para cada um de nós.
E essa aplicação ela é personalizada para você. Nós vamos ouvir aqui a mesma coisa, mas o Senhor vai falar com cada um de maneira diferente. Amém? O texto que nós lemos, então, diz que no princípio aquele que é a palavra, quem é a palavra? Jesus. E ele estava com quem? Porque ele era Deus. Então, Deus estava no princípio. O que me motivou a fazer um estudo sobre esta palavra foram alguns eventos que sempre remetiam a Gênesis. Queridos, teve aqui o ano passado um casal, né, bodas de Caná, e eles ministraram aqui um treinamento para casais. Eu participei aqui do primeiro dia. No primeiro momento, ele diz, vamos ministrar para casais. Abram em Gênesis. Princípios para o casamento, ele trouxe de Gênesis. Esse ano ainda comecei a fazer um curso no Mevan Academy, né, sobre sacerdócio, igreja e reino, lá com o pastor Luiz Hermínio. Primeira aula, primeira passagem, ele pede para abrir onde? Gênesis. Princípios para sacerdócio, para a igreja e para o reino. Ele começou em Gênesis. Para a gente trazer à nossa memória, quem estava aqui na ministração do Tiago, quando ele falou sobre relacionamento e Ada? Quem estava aqui? Onde que nós encontramos isso? Qual foi a passagem que ele abriu? Em Gênesis. Então nós vemos que muitos princípios para as nossas vidas nós encontramos em Gênesis. E eu comecei a estudar sobre isso. Eu vou pedir para o Fê abrir para a gente Mateus 19, 8. Então Senhor, mas nossa, quantos princípios, quantos assuntos o Senhor começa nos remetendo ao princípio, nos remetendo a Gênesis. Quem fez aqui o panorama bíblico? Primeira aula do panorama bíblico. Não, foi Romanos, era a história da Bíblia, não foi Gênesis. Mas foi um curso tremendo, que nós fizemos um panorama sobre Gênesis, desde o princípio. Só não foi na primeira aula, mas nas aulas seguintes, sim. Nós estudamos muito sobre Gênesis. Está aí? Vamos ler comigo aqui? Acompanhe. Jesus respondeu, Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro, mas não era esse o propósito original. Em outra versão, vai dizer, mas no princípio da criação não era assim. Se o Luquinha estiver, ou o Felipe estiver na NTLH. Então eu não quero falar com vocês hoje sobre divórcio. Amém? Mas eu queria chamar a sua atenção nessa noite, porque aqui quem está falando? Jesus. Jesus ele foi questionado sobre esse assunto, sobre o divórcio. Olha, mas... E Moisés, ele diz, olha, Deus criou o homem e eles formarão uma só carne, o que Deus uniu, o homem não separe. E ele sempre querendo achar, né, uma pegadinha para Jesus. Então ele fala, não, mas espera aí, Moisés, olha só, Moisés ele permitiu o divórcio. E aí, você está contra a lei? Ele diz, mas Moisés permitiu pela dureza do coração de vocês. Mas e no princípio da criação? Não era assim. Nós não lemos quem estava no princípio da criação? Jesus. Então aqui, o que eu entendo aqui, ele nos remete a voltar aos princípios, em muitos assuntos que foram definidos em Gênesis. Ele diz, olha, a vontade de Deus não era essa. Talvez agora, pela dureza do seu coração, pela dureza do meu coração, algumas coisas mudaram. Mas o Senhor nos orienta a observarmos como era a vontade de Deus no princípio da criação. Como era a vontade de Deus? Porque Jesus estava no princípio.
E quantas vezes Jesus não esteve ao nosso lado e nos disse: ei, não era assim no princípio. Ei, essa não era a vontade de Deus no começo. E será que podemos imaginar que nos dias atuais Deus continua permitindo alguma situação pela dureza do nosso coração? Que não era a vontade de Deus e Ele ainda permite, porque estamos com o coração enrijecido, endurecido. Será, queridos, para refletirmos essa noite, eu queria trazer alguns aspectos para trabalharmos aqui. Agora que já entendemos que em Gênesis encontramos princípios de Deus para a minha e para a sua vida. Um princípio que fala muito comigo, dependência do Criador e criação. Felipe, abre para a gente Gênesis 1:11. Na Almeida Corrigida. Diz assim: e produza a terra relva, ervas que deem sementes, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Passa para o 20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Amém? Na corrigida que eu tenho aqui, esse 20 ele coloca numa outra versão. Ele diz: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Então Deus disse para a terra produzir a erva, como Ele disse para as águas produzir os seus animais, os seus peixes. Então nós vemos aqui uma conexão com aquilo que produz, com o Criador, com a sua criação. Isso, temos um exemplo muito prático, isso fica muito visível quando nós tiramos uma planta da terra. Você vai lá, arranca a planta da terra. E não faz mais nada com ela, deixa ela aqui, bota aqui em cima. O que vai acontecer com essa planta? Ela morre. Então nós vemos uma conexão intensa daquilo que produziu, de quem produziu, com a criação. Ao ponto de que se nós interrompemos isso, tiramos essa alimentação, morre. E com os peixes? É diferente? Se você tirar um peixe da água, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. Você desconectou, você tirou a ligação que ele tinha com quem o criou. Não foi assim no princípio? Que produzam... o Felipe Massa colocou para a gente. Produzam as águas. Então as águas produziu. Então o que a água produziu? Se você desconecta, se você tira, se você arranca, acontece o quê? Morre. Fala para o irmão do lado aí, morre. São totalmente dependentes da sua fonte de vida. Se a fonte de vida da planta é a terra, você separa da fonte de vida, ela morre. Se a fonte de vida do peixe é a água, você tira ele da água, ele morre. E comigo e com você? Seria diferente? Fê, coloca Gênesis 1:26. Por favor. Diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. Queridos, percebam que agora, na criação do homem, o próprio Deus diz, façamos. O tipo de conexão agora entre o Criador e a criação
agora é com Deus. Deus nos criou. E quando ele diz façamos, já aprendemos que quem estava aqui? Por que está no plural? Jesus estava, o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Façamos nós, assim é com Deus no coletivo. O mesmo tipo de conexão entre o Criador e a criação, dessa vez, ela foi estabelecida entre Deus e o homem, com a mesma intensidade e com a mesma dependência. Olha para esse irmão lindo do seu lado e diz para ele, com a mesma dependência. Amém. Glória a Deus. Ao ponto que o Senhor diz para Adão. O que o Senhor diz para Adão? Adão, se você andar fora da faixa, se você pecar, se você se desviar, o que vai acontecer com você, Adão? Você vai morrer. E a palavra diz, em algumas traduções, ele coloca certamente morrerás. Mas quando você olha isso no original, ele diz, morrendo, morrerás. Nós aprendemos isso no Panorama, quem lembra aí? Está lá o Pedrão. Alguém mais lembra? Por que ele diz morrendo, morrerás? Quando Adão pecou, ele morreu? Foi igual Safira e Ananias, caíram os dois, o pessoal recolheu, foi assim que aconteceu? Não, né? Os anjos. Não foi assim. Quando ele pecou, ele não morreu. Ele não morreu fisicamente, mas ele se desconectou da sua fonte de vida. E a partir deste momento, ele começou a morrer. Quando nos desconectamos da nossa fonte de vida, começamos a morrer. Essa é a morte que experimentamos quando estamos desconectados de Deus. Mas Jesus, ele veio nos reposicionar. Jesus, com o seu sacrifício, com a sua obra redentora, o que ele fez? Ele nos religou. Religião, né? Religare. Ele nos conectou novamente com quem? Com a nossa fonte de vida. Para que voltemos a ter vida. Para que Deus possa novamente habitar dentro de nós, através do teu Espírito. Amém? Quando nos desconectamos, quando largamos a nossa fonte de vida, o caminho é um só, é a morte. Entenda isso, guarde isso no seu coração. Um outro aspecto que eu queria trazer é o relacionamento com Deus. Tiago falou bastante sobre isso, sobre o iada, o relacionamento profundo. Como era no princípio? Como funcionava esse relacionamento? Deus, ao entardecer, o que ele fazia? Ele tinha um encontro. Na viração do dia, ele tinha um encontro com Adão. O relacionamento de Deus, no princípio, era face a face. E todos os dias havia este encontro no Éden, no jardim do Éden. E eu te pergunto, se este foi um princípio que Deus estabeleceu nos dias de hoje conosco, ainda se aplica? Você acredita que o Senhor ainda nos espera todos os dias para ter um encontro ou não? Não precisa mais. Como podemos nos manter conectados ao Senhor se nós não nos encontramos com Ele? Como que vamos fortalecer este relacionamento? Ou estabelecer, se ainda não foi feito, como podemos estabelecer este relacionamento se não temos esse encontro com Deus? E este encontro com Deus, ele é feito, qual é o caminho que nos leva a falar com Deus? Jesus, a oração. Através da oração, nós nos conectamos com o Senhor. Nós falamos ao Pai.
Entre tudo, uma passagem que marcou bastante quando eu ouvi é os discípulos. Jesus fazia muitos milagres e maravilhas, mas os discípulos olham para Jesus e diz o quê? Ensina-nos a orar. Olha que interessante. Os discípulos não disseram para Jesus, Jesus, nos ensina a pregar. Nossa, quando você prega, vem aquela multidão, vem todo mundo quer te ouvir. Nos ensina a pregar para que possamos alcançar vidas, aquela multidão. Mas eles falam que ensina-nos a orar. Porque eles entenderam que quando nós falamos com Deus, nós temos o que pregar. Quantas vezes Jesus não deixou a multidão e foi a um afastado, subiu a um monte para falar com Deus, para orar, para que ele pudesse ouvir qual que era a vontade do Pai. Jesus sempre disse, eu vim fazer a vontade do meu Pai. O que eu lhes digo foi o que eu ouvi do meu Pai. Por isso ele tinha tantos momentos de oração para ouvir qual era a vontade do Pai para esta ministração de hoje à tarde. Qual era a vontade do Pai? Ele não queria simplesmente ele queria saber a vontade do Pai, que era diferente em cada cidade que ele passou, que era diferente em cada momento que ele ministrou, em cada multidão que se reuniu, tinha um propósito, tinha uma razão, e ele sempre buscava o Pai. Pai, olha só o nível de dependência. E agora, Pai, vou pregar aqui na Rocha de Alphaville, Pai. E aí, o que eu preciso dizer para os meus irmãos? Vou pregar em outro lugar, vou pregar no trabalho, vou pregar na minha família, numa célula. Senhor, qual é a tua vontade para essa ministração? Me preparo, ouço a palavra de Deus para ter o conteúdo, para que o Espírito Santo possa me lembrar. Mas, Pai, qual é a tua vontade para essa ocasião? Qual é a tua vontade? O que o Senhor quer compartilhar com os meus irmãos? Queridos, confesso que um pouco tempo atrás, eu estava fazendo a oração, mas estava orando, eu falei, Deus, não está legal. Não está fluindo, Senhor. Não está... Poxa, né, quando lemos grandes homens da Bíblia, pegamos os Salmos, pega Davi orando, fala, misericórdia, Senhor. Dá uma ajuda aí, Espírito Santo. Dá uma luz aí, né? Não, o Senhor é o nosso ajudador, o Senhor nos capacita. Estou na dependência, hein? Vamos combinar o jogo? E aí o Senhor me mostrou o Salmo 119 e eu não fiz ele, né, como nós já aprendemos, né, você não faz, né, de nenhuma oração um mantra, né, ficar repetindo aquilo, não, olha, deixa até aberto lá, a Bíblia fica amarelada, né, sempre, né, naquele Salmo. Mas... 51, 90, o pessoal confessando. Né? Mas o que eu entendi foram alguns pontos que me ajudaram muito na oração. Quando ele diz, ensina-me os teus decretos. Aí eu começo, Senhor, puxa vida, nesta semana ou nesse dia, qual era o teu decreto que eu deveria ter cumprido e me desviei, pisei fora da faixa, não consegui. Ele diz, fazei-me discernir o propósito. Então, quando eu leio isso, eu comecei, mas qual era o teu propósito? Puxa, eu fiz isso, eu estudei, eu fiz um treinamento, eu fiz um curso. Era o seu propósito, Senhor? E agora, e para amanhã? E para a próxima mensagem, Senhor? Qual é o teu propósito, Pai? E o Senhor vai te trazendo, quando você começa a falar com Ele, Ele vai te trazendo, não, olha, o propósito era esse, por que você não faz isso? E outro ponto, desvia-me dos caminhos enganosos. Como eu tenho pedido para o Senhor, Senhor, me desvia dos caminhos, Senhor. Tem caminhos que parece que são bons, mas são caminhos de morte, assim nos diz a palavra. Então nós temos que, Senhor, discernir esse caminho aqui, Senhor, é enganoso, não é? Eu preciso tomar a decisão, mas eu não quero tomar qualquer decisão. É um caminho enganoso, Senhor, me ajuda. Esse aqui é espetacular, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Queridos, como eu tenho orado, Senhor, Senhor, desvia, Pai. Às vezes, nós estamos olhando para um lado
E não é aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Não é aquele o propósito do Senhor e você está lá e depois só investiu tempo, perdeu tempo, era inútil. E outras coisas também que nos roubam o tempo. Estava falando com o Tiago sobre alguns jogos. Eu tinha um jogo no celular um tempo atrás e estava me roubando tempo. Desinstalei o jogo. Falei, não dá. Não dá. E não botei outro no lugar. Falei, não consegui. Estava me roubando tempo, era uma coisa inútil. Se, não estou dizendo mal nenhum contra os jogos, se os jogos foram feitos, né, para nos dar um prazer, para trazer uma diversão, mas quem não tem o controle, eu tive que desinstalar, arranquei fora. Resolvi o problema. Senhor, esse aqui era uma coisa inútil, esse já não me incomoda mais. Amém? Inclina o meu coração para a sua lei. Tenho pedido para o Senhor, Senhor, inclina o meu coração, Pai. O Senhor é o Deus que sonda os nossos corações. Não permita que o Senhor venha sondar o meu coração e ele não esteja inclinado para a tua vontade, para o teu querer. Ele esteja apontado para outra direção. Então, Senhor, inclina, Pai. E se você, queridos, fica aí a dica, Salmo 119, que ele fale com você também. Se você tiver com a dificuldade em orar, em fazer uma oração, em falar com o Senhor, faça isso. Pega essa dica. Guarde isso aí no seu espírito. Anota aí, como diz o Tiago. Pega aí o seu lapisinho, a sua caneta. Pega o seu tablet, anota. Escreve aí, queridos, para te lembrar depois. Amém? Outro aspecto, quando falamos de relacionamento, isso, querido, é muito marcante. Deus nunca falta a um encontro. Queridos, Deus, Ele nunca vai faltar a um encontro. Quando nós vimos aqui, Adão já tinha pecado, já estava lá se escondendo, já estava sentindo vergonha. E Deus, Ele vai e fala, Adão, cadê você? Ele não falha ao encontro, queridos. Não importa como você esteja. Não importa o que você tenha feito de errado, não importa qual é a sua situação, o Senhor sempre vai estar no encontro. Ele nunca vai faltar um encontro. Isso fica nítido quando nós lemos a parábola do filho pródigo. Todos vão se recordar como que estava o filho. Estava trabalhando como? Cuidando de porcos. Estava muito cheiroso esse filho? Não. E ele se arrepende, e ele volta. E como que ele é recebido pelo pai? De braços abertos. Ele fala, não, esse aqui é meu filho. Estava morto e voltou. Ele veio, ele voltou para casa. Deus nunca vai faltar ao encontro, querido. Não importa como você esteja. Está sujo, está se sentindo impuro de qualquer maneira, querido. Apenas vá ao encontro dele. Vá ao encontro dele, ele não vai te desprezar. Ele vai estar lá te esperando. E não é, peraí, vamos conversar. Não, primeiro senta ali. Não, querido, primeiro ele vai te abraçar. Não, vem cá, troca a roupa, bota um anel, faz a festa. Não, mas vamos contar. Não, depois você me conta. Você voltou, você estava morto, você voltou. Aleluias, você voltou. E queridos, isso me faz lembrar uma canção. Vou cantar aqui hoje, vocês permitem? Dalila cantou, me incentivou. Cantou bem. Que é uma canção que desde a primeira vez que eu ouvi, ela falou muito comigo. Que é Ele Não Desiste, do Marquinho Gomes. Quem lembra isso daí? Bom, quem quer me ajudar aí? Vamos lá? Ele não desiste. Não importa quem você é. Não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar? Tristeza. Mas ele diz, Ele não desiste de você, Ele se importa com você,
Ele compreende seu caminhar, nunca vi amor tão grande assim. Queridos, esse é o seu Deus, queridos. Ele não falta ao encontro, Ele te espera, não importa o que você fez, quando você caiu, o que você tenha feito de errado, não importa, se arrepende e volta e se encontra com Deus. Ele nunca vai falhar ao encontro. Aleluias! Amém, glória a Deus, queridos. E quando Jesus nos ensina a orar, Ele diz novamente, vai se relacionar com o Pai. Vai para o seu quarto. Tiago tem falado muito. Cadê o secreto? Ele pregou aqui para nós. Volta lá para o seu secreto. Fala com Deus. Ele quer se relacionar com você. Não é de vez em quando, é todos os dias. E se possível, várias vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes. Ele tinha um encontro 3 vezes com o Senhor. Querido, quantas vezes você se coloca à disposição para ter esse encontro com o Pai? Jesus continua nos dizendo, ei, papai está te esperando. Ei, papai quer um encontro contigo no secreto. Vai lá, se relaciona com Ele. Esse é um princípio estabelecido em Gênesis. Em Gênesis, era assim, desde o princípio. Aleluias, aleluias. E quando nós ouvimos a voz de Deus, queridos, a palavra diz que Adão ouviu a voz de Deus e teve medo. Por quê? Porque ele já estava fora do propósito de Deus, ele já tinha caído. Quando ouvimos a voz de Deus e temos medo, é porque nós estamos desalinhados com a vontade do Pai. Não tenha medo de ouvir a voz de Deus. Não tenha medo. Coloque-se diante do Senhor e diga, Pai, eu me arrependo, eu errei. Não quero ter medo de ouvir a tua voz. A tua voz são instruções para a minha vida. O Senhor tem planos de bem para as nossas vidas. Não tenha medo de ouvir a voz do Senhor. Apenas se arrependa e volte ao propósito. Se arrependa e volte ao propósito. Amém? Vocês estão comigo? Vocês estão aí? Aleluias. Aleluias. Misericórdia. Tá? Tem alguém dormindo aí? Vai ficar na minha conta essa aí. Misericórdia. Vamos lá então. Queridos, terceiro aspecto, vivendo no crédito. Vivendo no crédito. Queridos, quando Deus foi lá, criou Adão. Aí Adão abre os olhos. O que Adão viu? Adão viu Jesus? Jesus está em todos os lugares, né? Já estava tudo pronto, não estava? O que nós vimos aqui antes. Já existia a relva, já existiam as árvores, já existiam as plantas. Adão abre os olhos e Deus diz para ele, olha, pode comer de tudo, só não da árvore. Aquela lá não. Mas o resto, come tudo. Pode comer tudo. E esse é que princípio que nós tiramos daí, queridos? Viver com Deus é viver uma vida no crédito. Primeiro Ele nos dá. Adão não teve que nascer, plantar e depois colher. Não, Adão acordou, despertou e já colheu. Uma vida com Deus é assim, é no crédito. Ele sempre vai nos dar. Ele sempre vai nos dar, queridos. Essa é uma vida com Deus. Queridos, tive já experiências incríveis com Deus. Eu vivo com Deus no crédito. Eu vivo com Deus no crédito. Queridos, nós éramos de uma família muito humilde, com poucas condições. Chegamos a morar em um porão, chegamos a ter problemas, né, de saúde. Porão é muito úmido, não sei se alguém aqui já morou em um porão. Mas geralmente o porão não tem, é pouca ventilação, é úmido, fica todo mundo com problema de saúde, é complicado. Foram tempos difíceis. E o Senhor me lembra isso a todo momento. Hoje eu tenho a minha casa, uma casa confortável. E Ele me lembra, olha, lembra de como era? Olha onde eu coloquei você. Olha onde eu coloquei. É viver no crédito. Viver com Deus é viver no crédito. Esses dias eu estava me lembrando de um dos meus primeiros trabalhos, como numa barraca de pastel na feira lá de Itapevi. Não sei, alguém passou por lá, talvez já tenha até comprado um pastel comigo.
Queridos, era um trabalho, eu me divertia muito, eu gostava. E eu percebi que a minha chefe gostava de mim no dia que eu não acordei para ir trabalhar num domingo de manhã. Tinha que estar lá por volta de 6h30. Aí o telefone de casa tocou, o pessoal, ei, você não vai vir trabalhar hoje? A chefe está querendo que você venha. Eu falei, puxa, mas já é 7 horas. Já falou, não, pode vir. Ela está te esperando. Aí eu corri para lá e trabalhei um dia. Foi muito bacana. Foi muito, olha, sentiu a minha falta, ainda me chamando, nem me mandou embora. E me chamou, queridos, foi um tempo muito bom. Hoje, eu trabalho numa empresa muito boa, com muitos recursos. O Pedrão trabalha comigo lá, glória a Deus pela vida dele. E, querido, o Senhor faz me lembrar, olha, lembra? Né, de como eram as situações, como eram os recursos, olha onde você está hoje. Queridos, é assim viver com Deus, é viver no crédito, é viver no crédito. Infelizmente, queridos, quando nós falamos de dizimar, é um assunto que muitos extrapolaram e aí outros deixaram de falar. Nós temos pregado isso aqui, que existe um meio termo. Existe sim, nós temos que te falar. O Tiago pregou aqui, dízimo é uma questão espiritual. É uma questão espiritual. Por quê? Queridos, isso é importante para as nossas vidas. Perdemos bênçãos porque não estamos sendo fiéis. E o dízimo, querido, nós temos o costume de dizer, não, eu vou dar o dízimo. Quem tem esse costume de dizer que vai dar o dízimo? É uma forma de falar. A gente fala às vezes, não, vou dar o dízimo. Mas, querido, mas o dízimo nós devolvemos. Porque Ele já nos deu. Não é esse o princípio? Viver com Deus é viver no crédito? Então Ele já nos deu e nós devolvemos. Essa é a simplicidade, assim é viver com Deus. Infelizmente, a religiosidade tem pregado que primeiro você dá, aí o Senhor vai te abençoar, é uma troca. Não, você dá tudo que você tem e aí depois o Senhor vai acontecer algo extraordinário e Ele vem te dar. Queridos, quando ouvimos isso, nós temos que dizer, não, mas não era assim no princípio. Não era um princípio de Deus. O princípio de Deus é viver no crédito. Ele me dá primeiro e eu devolvo. Ouvi esses dias numa rádio, não, faça uma oferta profética e faça um dízimo profético. Queridos, é uma troca, você dá e fica esperando Deus te dar e você dá mais, aí para Ele te dar mais, é o que é um fundo de ações? Você põe e fica esperando a bolsa subir? É assim que é com Deus? Não, querido, quando nós ouvirmos isso, nós temos que dizer, não era assim no princípio. Viver com Deus é viver no crédito. Ele nos dá, eu só devolvo. E Ele nos abençoa muito mais, querido. Muito mais, Ele nos abençoa. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Vocês estão entendendo, queridos? Está fazendo sentido para vocês? Amém. Queridos, sermos uma cópia de Jesus. Sermos uma cópia de Jesus. Fê, Romanos 8:28, por favor. A gente vai ler até o 30. Diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam ao Deus. Repetem comigo, para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus, queridos? Então está falando com você. Daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Queridos, é muito forte. Repete isso comigo. Para serem conformes à imagem de seu Filho. Queridos, você é filho? Você foi predestinado para ser conforme à imagem de Jesus. Você foi predestinado a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o nosso irmão mais velho, querido. Ele é o nosso irmão mais velho. É Jesus. E 30. E aos que predestinou,
a esses também chamou, e os que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também fez o quê? Glorificou. Aleluias. Queridos, você consegue entender o processo de Deus? Começando em Gênesis? Consegue compreender que nós fomos criados à imagem do seu Filho? Ele nos predestinou a isso. E nós passamos por todos os processos. Nós precisamos crescer, nós precisamos chegar à estatura do varão perfeito, nós precisamos ter o caráter de Cristo, nós precisamos ter um amadurecimento cristão, e quando passarmos de todos esses processos, nós chegaremos aonde? Na glória. Começamos com a imagem de Jesus em nós, e vamos terminar na glória de Deus. Aleluias! Este é o processo, queridos. Não pegue um atalho. Não saia da rota. Continue no processo de Deus para a sua vida. Continue no processo de Deus para a sua vida. Amém? Quinto aspecto, estamos penúltimo já para a gente ir para o final. Gênesis 1, 28. Diz assim: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre os animais, aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Na versão aqui que eu tenho diz: encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes. Quando nós vemos isso, este princípio de Deus para subjugar e dominar a terra, você consegue ver homens de Deus que colocaram isso em prática? Você consegue ver em Moisés o que Moisés fez com a terra? Ele subjugou a terra com as pragas? Nós estávamos no curso, esse curso que a gente fez com o pastor Bruno, e nós falamos sobre a terra, como ela funciona, porque nós estamos aqui parados, mas a terra, ela está girando numa velocidade enorme, e todo o sistema solar, e tudo isso está conectado. Um vai para lá, o outro vem para cá, um repele, o outro atrai, e tudo isso gira. Se você mexer em um planeta, você vai causar um problema em todo o sistema. Por isso se chama um sistema solar. E a palavra de Deus nos diz que Josué, cumprindo o propósito de Deus, ele olhou e falou assim: Sol, para aí. Lua, para aí. Deus, agora é com você como você vai fazer nesse sistema solar. E o que aconteceu? O Sol parou, a Lua parou, queridos. Veja que incrível isso, extraordinário. Isso é um princípio que foi estabelecido em Gênesis. Deus falou: subjugue, domine a terra. Josué só colocou em prática. Falou: Sol, para aí, estou no propósito de Deus, Senhor. É para conquistar Canaã, não é? Está no propósito. Precisamos vencer a guerra. Amém? Estamos no propósito? Então, estou no propósito de Deus. Sol, para aí. Fica aí. Olha o que Deus não teve que fazer no sistema solar nesse dia, queridos. Tudo girando. Não. Josué subjugou. Parou. Para o sol, para a lua. Você consegue entender a grandiosidade disso? Falamos sem falar por Elias. Elias orou, o que aconteceu com a chuva? Parou. Ele falou assim: não vai chover. O profeta falou, profetiza, não vai chover. Enquanto eu não falar que vai chover de novo, não vai chover. Choveu, querido. Choveu. Elias colocou em prática. E quando falamos de Jesus, queridos, quantos milagres e prodígios. Quantos milagres. Calmou a tempestade. Falou: não, para aí, tempestade. O que ele estava fazendo? O princípio que ele estabeleceu em Gênesis. Domine, subjugue a terra. Subjugue a terra. Queridos, e sabe o que Jesus falou para nós? Você vai se lembrar. Ele disse: olha, sabe tudo isso aí que eu fiz? Sabe esse milagre, esses prodígios? Sabe você? Olha para você. Olha para você, olha para o seu irmão do lado. Ele diz: vocês
farão as mesmas coisas e farão coisas maiores. Glória a Deus, querido. Ele falou para você, ele falou para mim, coisas maiores de tudo aquilo que ele fez, porque ele estabeleceu. Jesus estava em Gênesis, ele estabeleceu e falou para você. Ele veio reforçar, olha só, é um princípio que foi estabelecido, não esquece, você fará coisas maiores, as mesmas que eu fiz, mas não só as mesmas, mas maiores. Ah, querido, pega isso no seu espírito, querido. Pega isso no seu espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, queridos. E quando nós falamos, Romanos 8,19, Felipão. A gente está caminhando já para o final, queridos. Diz assim, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Você é filho de Deus? Você é filho de Deus, queridos? Está falando com você. A natureza, ela aguarda com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Sejam revelados. Que eles se manifestem. Que eles se manifestem. Está falando que você precisa se manifestar. E eu vou pegar emprestado aqui o testemunho do Pedro e da Rebeca, que tiveram lá no sertão do Piauí, e eles me corrigem aqui se eu não for fiel aqui no testemunho. Chegaram lá, tiraram fotos, como que estava lá, os riachos lá, como que era o fundo dele, craquelado, tudo seco. Passaram um tempo lá, queridos, construindo uma igreja. Eles oraram, aquele lugar precisava de chuva, queridos, precisava de chuva aquele lugar. Eles terminaram o serviço. Talvez se chovesse quando eles estivessem lá, atrapalharia a obra. Aí eles concluíram a obra, fizeram a igreja, saíram. O que aconteceu, queridos? Como que foi, Rebeca? A água choveu pouco? Eles mandaram os vídeos, foi tremendo, queridos, alagou a cidade, choveu muito. Eles estiveram lá no propósito de Deus, falou, Deus, este lugar precisa de água. Deixa só a gente terminar de construir a igreja. Acabou a igreja, Deus, manda água, e Deus mandou. Eles se manifestaram, são filhos de Deus e manifestaram. Eles subjugaram a terra, um princípio que estabelecemos em Gênesis. Este é um princípio de Deus. E comigo e com você, queridos, é diferente. Nós não somos filhos. A natureza, ela está aguardando para que eu e você se manifeste a qualquer momento e cumpra o que foi estabelecido em Gênesis. O que foi estabelecido em Gênesis. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, queridos? Para a gente terminar esse último ponto. Queridos, quando eu ouvi o Douglas Gonçalves, eu acho que ele estava com o Leandro Vieira, num bate-papo, e aí o Leandro Vieira passou isso, eu falei, nossa, isso é tremendo. Tem tudo a ver com essa mensagem, e aí eu pedi para eles, né, em espírito, autorização para colocar aqui na minha mensagem. Queridos, Gênesis 1 e 2, em um paralelo com Apocalipse 21 e 22. Os dois primeiros capítulos da Bíblia, eles se conectam com os dois últimos capítulos da Bíblia. 4 capítulos que nos mostra o propósito eterno de Deus para a minha e para a sua vida. Pode diminuir as luzes, Fê, por favor? Gênesis 2, antes do pecado. Apocalipse 21, 22, depois do pecado. Gênesis 1 e 2, um lugar, o jardim. Apocalipse 21 e 22, um lugar, a cidade santa, a nova Jerusalém. Gênesis 1 e 2, no centro do jardim, a árvore da vida. Apocalipse 21 e 22, no centro da cidade, a árvore da vida.
Gênesis 1 e 2, um casal, Adão e Eva. Apocalipse 21 e 22, um casal, Cristo e a igreja. Aleluias. Gênesis 1 e 2, Deus na terra habitando com os homens. Apocalipse 21 e 22, Deus na terra habitando com os homens. Aleluias, queridos. Vocês entendem isso, queridos? Deus não improvisou nada, Ele tem um fim desde o começo. Essa é uma noite que Ele nos chama. Olha os princípios que foram estabelecidos. Esta é a minha vontade. Foi isso que eu disse para vocês. Era assim desde o princípio. Jesus estava no princípio. E Ele vai restabelecer todas as coisas. Ele veio para nos reposicionar de novo no princípio. Porque nós caímos, nós nos afastamos no pecado. Mas Ele veio com o seu sacrifício, com a sua obra redentora, e nos reposicionou de novo. E o plano de Deus de redenção é voltar as coisas ao seu local original. Deus habitando entre os homens. Agora, Cristo com a sua igreja. Você é a igreja do Senhor? Você é a igreja do Senhor? Você estará com Cristo e Deus habitando na Nova Jerusalém. E não tardará, e Jesus voltará. Não tardará, e Jesus voltará. Efésios 1:10, queridos, diz assim: e o plano de Deus, no devido tempo, Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Colossenses 1:20, e por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Queridos, o propósito de Deus é novamente unir o céu e a terra, e Deus habitando com os homens. Glória a Deus, Senhor. Ele nos chama essa noite. Volta. Volta. O que é que precisamos reposicionar? O que é que precisamos voltar a fazer? São as nossas atitudes. Nós deixamos de nos parecer com Cristo e precisamos voltar. Nós fomos predestinados, fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Precisamos voltar. Clame ao Senhor essa noite, diga: Pai, eu quero me parecer mais com o Senhor. Se é o relacionamento que você quer apresentar ao Senhor, Pai, eu quero voltar, Senhor, a ter intimidade contigo todos os dias, Pai. A chegar ao entardecer, ao amanhecer, ao meio da tarde, nos encontrarmos, te falar como foi o meu dia, Pai, te perguntar quais são as instruções para o próximo dia, Senhor. Relacionamento profundo. Se esta noite você precisa restabelecer o relacionamento profundo, clame a Ele, clame a Ele. Queridos, quando Isaías diz ao Senhor: Pai, eu sou um homem impuro, de lábios impuros. Ele reconheceu qual era a área da vida dele que estava falhando. Então saiu o anjo com a brasa do trono de Deus e tocou na boca dele. Assim é, queridos, aonde você reconhece que precisa mudar, aonde você reconhece, o Senhor vai agir na tua vida. Mas é necessário que você reconheça, que você diga a Ele, que você apresente a Ele, com frutos de arrependimento: Senhor, me ajuda, me ajuda. Ele não desistiu de você, Ele não desistirá de você. Você foi predestinado a ser a imagem do Filho. Olhe para o Filho, receba a graça que o Filho te conquistou. O seu futuro é a glória de Deus, é habitar com Deus. Não deixe que isso passe despercebido. Não fique de fora, não fique de fora. Queridos, a eternidade precisa nos mover.
Precisamos crer que nós estamos dentro do processo, mas nós já conhecemos qual é o final. É Apocalipse 21 e 22. É Cristo com a igreja, você é a igreja. É Deus na terra, habitando com os homens. Ele vai habitar com você, estaremos reunidos na cidade santa. Isso precisa ser ativado dentro de você. Isso precisa mudar a sua atitude. Isso precisa mudar o seu compromisso com o Senhor. Essa é uma promessa de Deus. Ele é fiel para cumprir. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Se posicione. Se posicione, queridos. Jesus, Ele já fez a obra, o véu foi rasgado, Ele conseguiu acesso livre ao Pai. Hoje você tem acesso livre ao Pai, para encontrar com Ele, dizer para Ele: Pai, preciso de mudança. Apresente a Ele: Senhor, você é a minha fonte de vida, Pai. Sem Ti eu morrerei, sem Ti eu morrerei, mas eu quero renovar em Ti, Senhor, por permanecer com o nosso relacionamento estabelecido, Senhor, sendo mantido dia após dia, Senhor, encontro após encontro. Em nome de Jesus. Queridos, se posicione. Cristo veio para nos reposicionar. Ele veio nos mostrar o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Siga pelo caminho dele. Siga por Ele, queridos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, queridos. Veja essas palavras com bons olhos, como falamos no início. Que isso mude o seu interior. Nós falamos, a palavra de Deus, ela é poderosa para a nossa salvação, para o nosso crescimento, queridos. Saia daqui esta noite, queridos, num nível maior de intimidade. Peça ao Espírito Santo, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso consolador. Diga: Espírito Santo, como eu disse em um momento, Pai, me ajuda, eu preciso orar, eu preciso me comunicar com o Senhor melhor. Peça a Ele. É esta área que você precisa melhorar, peça a Ele. Ele te dará instruções preciosas para que você se corrija, para que você volte ao propósito. Queridos, se nós não estamos manifestando, se nós não estamos subjugando a terra, dominando a terra, se falta domínio, toda a criação aguarda com grande expectativa. Se é isso que está faltando, apresente ao Senhor. Diga a Ele: Senhor, este é um princípio estabelecido em Gênesis. Eu vou subjugar a terra, eu vou orar e vai acontecer. Jesus disse que aconteceria o que Ele fez e coisas maiores. Se temos um enfermo, nós vamos orar e ele vai ser curado. Aleluia, em nome de Jesus. Se a causa já está perdida, nós vamos orar e o Deus vai mudar o decreto. Aleluia. Se são vidas que precisam se reconciliar, você vai ser uma ferramenta. Queridos, Ele quer te usar. O processo, durante o processo, Ele quer te usar. Ele te chamou como cooperador dEle. Não fique de fora. Não fique de fora. Se conecte a Ele, queridos. O Senhor Jesus vai voltar. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Perca este momento, queridos. Não saia daqui sem tocar nas orlas das vestes do Senhor. Não saia daqui sem que Ele tenha te transformado. Queridos, que o Senhor te traga uma aplicação personalizada desta palavra, queridos. Em nome de Jesus, na autoridade em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela grandeza da Tua palavra, Senhor.
pela simplicidade do Teu Evangelho, Pai, pelas instruções preciosas para o nosso caminhar contigo, para que possamos, Senhor, estarmos dentro do Teu propósito, Pai. Oh, Senhor, somos Teus cooperadores, somos Teus filhos. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Queridos, Ele não desiste de você. Apesar das nossas limitações, apesar de tudo, Ele não desiste de nós. Eu queria te convidar essa noite, queridos, a dar um passo dizendo: Senhor, eu quero voltar ao princípio. Eu queria que você viesse aqui, até a frente, num movimento profético, e dissesse ao Senhor aqui: Pai, eu dou o primeiro passo, Senhor. Eu saio da zona de conforto, eu saio de onde eu estava, e eu quero viver cada um dos teus princípios estabelecidos, Senhor. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Se apresente ao Senhor, que Ele diga: eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu quero mudar, Senhor. Eu estou aqui. Eu sei que o Senhor não desiste de mim, por isso eu me submeto à Tua autoridade, Senhor. Por isso eu te peço, Pai, faz o Teu milagre em mim, Pai. Faz a Sua transformação em mim, que eu quero viver tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, tudo aquilo que Jesus alcançou na cruz para mim, porque eu quero estar na glória do Senhor. Eu quero estar como a Sua noiva, Senhor Jesus Cristo. Eu quero habitar na cidade santa. Eu quero estar com Deus por toda a eternidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Senhor, eis aqui a Tua igreja, Pai. Esses são Teus filhos, Senhor. Aquele que o Senhor chamou, aquele que o Senhor criou a Sua imagem e semelhança, Senhor. Quando o Senhor mandou Jesus se manifestar entre nós, nos mostrando, Pai, como é o caráter que devemos alcançar, Senhor. Estes são os Teus filhos, Pai, e nós te pedimos essa noite: vem, Senhor, som dos nossos corações, mexe no nosso mais íntimo, Pai, e nos transforma, Senhor. Nos traz de volta ao Teu propósito, Pai. Nos ensina, Senhor, dos Teus decretos, Pai. Desvia, Senhor, os nossos caminhos, Pai, de todo mal.
Desvia os nossos olhares, Pai, das coisas inúteis que não te agradam, Senhor. Mas faça-nos discernir, Pai, o teu propósito para cada um, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pelo teu cuidado, pelo teu sacrifício, Senhor. Eu te agradeço, Deus. Eu te exalto, eu te louvo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, Pai. Muito obrigado, Senhor. Seguimos, Pai, dependentes de Ti, Senhor. Dependentes de Ti, Pai. Com o coração, Senhor, ardendo, Pai, para nos aprofundar em relacionamento contigo, Pai. Que através do Teu Espírito Santo, Senhor, o Senhor siga, Pai, falando conosco durante a semana, Pai. Que o Senhor nos lembre, Pai, destas palavras, dessas verdades do Senhor que foram estabelecidas, que foram relembradas aqui esta noite, Senhor. Fala ao nosso íntimo, Pai. Fala ao nosso coração, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada irmão, pelo coração de cada irmão, Senhor, que colocou diante de Ti, Pai, um coração contrito, Senhor, quebrantado, Pai, com a convicção que o Senhor não resistirá, Pai, porque o Senhor apaga os nossos pecados, Senhor. Joga no mar de esquecimento. O Senhor sempre estará de braços abertos, nos esperando, Senhor. O Senhor nunca falhará um encontro, Deus. Nunca falhará um encontro, Senhor. Por isso nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, por essa noite, Senhor. Ah, Senhor, leva-nos em paz, Pai, para os nossos lares, Senhor, debaixo da Tua proteção, da Tua mão, da Tua destra vitoriosa, Senhor. Guarda os nossos caminhos, Pai, até os nossos lares, Senhor. Permita um fim de semana, Senhor, abençoado, Pai, cheio da Tua presença, Senhor, cheio das Tuas verdades, Pai. E que para cada, Senhor, para cada inverdade, para cada coisa que ouvimos que não está, Senhor, de acordo com os Teus princípios, Pai, que possamos dizer: ei, mas não era assim no princípio. Isso não é a vontade de Deus. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Deus. Ah, Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Aleluias. Se é para o Senhor, querido, aplauda o Senhor, querido. Diga palavras de adoração, louve a Ele. Não fique indiferente ao mover dEle nessa noite. Diga a Ele, Senhor. Sempre reinarás. Tu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse Nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome.